Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso amigo Tarcísio. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Mãe Santíssima, queridos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo. Que o estudo de hoje possa ser absorvido por todos nós, possamos levá-lo no nosso dia a dia, para que aqueles que estão ao nosso redor, como para nós mesmos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo de entender o que é a vida, entender que o futuro nosso depende de nós mesmos. Que possamos, Senhor, sempre dar um passo em tua direção. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós iremos iniciar o tema Regeneração da Humanidade. Resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico, tá? Então, quando você pega aqui em estado sonambúlico, sempre a gente fala, não vai pensar naquele sonambulismo dentro de casa, não. O estado sonambúlico é um fenômeno anímico, que é um fenômeno da própria alma. Então, elas estavam aqui nesse certo transe. Então, como que dava essa comunicação? Elas mesmo em espírito conversavam com os espíritos, estavam ditando as comunicações, não se sabe. Mas ele diz que elas estavam nesse transe, nesse estado sonambúlico. O estado sonambúlico, o médio, ele passa a viver a vida de espírito, muito mais do que de um humano encarnado. Ela passa a ouvir, a enxergar, a ter um contato com o mundo espiritual, mas é ela espírito, entendeu? O Tarcísio está perguntando se o médium sonambúlico, ele lembra de tudo. Às vezes ele faz tudo a nível inconsciente, quando ele volta, ele não recorda de nada. Quando nós estamos no corpo físico, nós estamos prisioneira do corpo. Então eu só vejo, enxergo, falo com aquilo que eu identifico de ordem material. Eu não tenho um contato com o mundo espiritual. No estado do sonambúlico, ele passa a ter uma visão espiritual. Ele é como se o corpo, nessa hora, não servisse de prisão para ele. E essa mensagem das senhoras M.T. em estado sonambúlico foi em Paris, 25 de abril de 1866. Vamos para o texto? Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos, como antigamente, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, entre aspas, os tempos são chegados. É o que nós estamos vivendo. E aqui os tempos são chegados, a mensagem é de 1866. Porque as pessoas, de forma inadvertida, estão achando que os tempos são chegados agora a partir do ano de 2000. Não. Os tempos são chegados desde o advento da doutrina espírita. Ali começou esse período de transição. Por estas palavras, não deveis imaginar um novo dilúvio, nem um cataclismo, nenhuma subversão geral dos elementos do globo. Aquela ideia que os momentos são chegados, que nós vamos passar por um grande cataclisma material, geológico. Isso aí faz parte da natureza, sempre existiu e sempre vai existir, porque o planeta também está em processo de transformação. Não deveis imaginar um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhuma subversão geral dos elementos do globo. Convulsões parciais da Terra se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, da constituição do planeta, né? As placas tectônicas, elas se movimentam.
mas não representam os sinais dos tempos. Então não é esses movimentos geológicos que vai dizer, é a chegada do tempo, um tsunami no lugar tal, um terremoto no lugar tal. Não, não é isso. Jesus, não. Para voltar, ele teria que ter ido, ele nunca foi. Jesus sempre está aqui. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras de linguagem, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Então, segundo o Espírito, como bem explica o nosso querido Paulo, o Emmanuel também vai explicar, é a interpretação espiritual de algo que apresenta-se como físico. Imagina que é você ler o livro Apocalipse ao pé da letra, interpretando ali ao pé da letra. Agora, pensa você pegar o Apocalipse e fazer uma interpretação espiritual de tudo aquilo. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram, né? Então se apegaram à letra e o principal não foi feito, que era o processo de interpretar espiritualmente, né? Tirar as lições de ordem espiritual e moral. Por isso que ele usa o termo alegoria. Não está errado. Nada no Antigo, no Novo Testamento está errado. Tudo está certo. O que está errado é a nossa interpretação. Faltou-lhes a chave para compreenderem o seu verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem revelar. Então, olha só, faltou-lhes a chave para compreender o seu verdadeiro sentido. É por isso que o Kardec diz assim, Jesus falou, eu sou a porta. E aí Kardec vem e diz, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. E ele diz, faltou-lhes a chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Doravante, né, a partir de agora, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará agora claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Desse modo, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vô-los anunciam estarão abusando da vossa credulidade, né? Olha só aqui como ele fala, que tem muita gente abusando. Então revela aí, olha, Jesus vai voltar, e ele vai voltar, vai vir uns espíritos não sei da onde, na cidade tal, vamos todos mudar para lá. Gente, quantas coisas absurdas já não foi falado, né? E aí todo mundo, coitado, os crédulos demais que não usam o raciocínio, vão para esses lugares, largam tudo e não acontece nada. Tem aqueles suicídios coletivos, né? Quantas coisas absurdas. E aí quanto nos falta a lógica e o bom senso, né? A gente precisa de bom senso, a gente precisa da razão, a gente precisa da lógica. Poxa vida, uma pessoa vai chegar para ti e vai dizer que se você tomar um banho de sal grosso vai te limpar das vibrações negativas. Quando que a gente vai começar a racionalizar e a entender que o que me torna uma pessoa, vou usar o termo entre aspas, limpa, é a minha condição moral, é o esforço que eu faço para me tornar um ser humano melhor. Então, quantos absurdos nós ouvimos e damos crédito a isso?
olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. Então, eu vou descobrir o que entre os homens? Os sinais do tempo. O que nós estamos vivendo agora? Então, o sinal dos tempos, que os tempos são chegados, é justamente a nossa condição humana. Tudo a gente vê na Terra. Tudo. Do mais absurdo ao mais lógico. Nós estamos hoje vivendo o momento das inversões de valores. E é onde nós batemos palmas para isso. Nós hoje observamos animais domésticos sendo tratados muito melhor do que uma criança que passa fome. Com todo o rococó que você possa imaginar. Ah, tia, a senhora está dizendo que tem que maltratar? Não, gente, não seja, não tente interpretar justificando suas atitudes. Nós estamos falando aqui dos valores que estão invertidos. Como eu posso tratar um animal como um ser humano, como uma criança, e tratar uma criança como um animal? De que lógica nós estamos falando? Então ele diz, olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que o descobrireis. Não sentes como se uma espécie de vento soprasse sobre a terra, agitando todos os espíritos? Agitando, todo mundo tantã. Nós nunca tivemos tão doidinho como nós estamos agora. O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. Não acredite, o mundo vai acabar. A Terra tem progredido desde a sua transformação. A Terra falando da parte física do planeta. A pessoa diz assim, ai, o mundo está aquecendo, o mundo está aquecendo. Os gelos dos polos estão... Gente, os gelos, os polos, eles se invertem. A cada 25 mil anos, é só a gente ver quantos por cento o eixo já se deslocou. E é necessário isso. Você acha que é a primeira vez que ele se desloca? A cada 25 mil anos, os polos se invertem. Não subestime Deus. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o planeta terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, o que nós estamos vivendo agora, você observa que temos hoje um alto número de espíritos extremamente revoltados contra Deus. Mas é muita gente. E da forma mais sutil, nós estudávamos religião dentro das escolas. Tira isso, não tem que ter religião. Nós entrávamos nos lugares públicos, tinha lá a própria cruz, um movimento cristão. Tira isso não é para ter aqui também não. E a coisa foi tão sutil, foi tirando, hoje não se tem. Não se estuda mais, não tem mais religiosidade dentro das instituições, é proibido. E aí você para e pensa para pensar, deu certo? Não deu. Aonde estão nossos jovens hoje? Um alto índice de suicídio. Então, o que está acontecendo agora? Não será nós que iremos fazer a diferença. Nós não fizemos.
nosso grupo só fez tocar mais fogo ainda. É essa turma que está chegando. Essa turma agora, a partir de 2020, vocês vão ver. Isso aqui está ficando gravado. Eu espero que daqui a 10 anos, alguém vai ouvir e vai dizer, olha, tá vendo? O estudo foi feito em 2023. Nós estamos em 2033, a gente já viu o quanto mudou. Porque os nossos jovens que vieram de 1990 para cá, não mudaram nada. Só abriram mais a porteira ainda. É a equipe do tudo pode e de inverter todos os valores. Nós temos hoje grande parte desses jovens com 20 e poucos anos dentro de casa, ainda sendo sustentado pelos pais. Porque começou também, porque quando a gente fala, gente, dessa equipe que chega do quinto dos infernos, ela vem em todas as áreas. Então você imagina o que é o primeiro contato profissional. Lembra daquela coisinha chamada estágio? O primeiro estágio do jovem é justamente ele já no nível superior. Ele nunca estagiou em nada. Ele foi preciso fazer um 3º grau para poder estagiar. Então, lá atrás, há 25, 30 anos atrás, um demônio, porque não tem outro, tirou da educação o ensino de ensino médio profissionalizante. Porque lembra, gente, nós que somos mais velhos, você fazia o 1º ano do 2º grau e você já ia o quê? Estagiar. Então a coisa foi tão muito bem planejada pelas trevas que atacou a educação, atacou a arte e atacou as religiões. Pronto, o tripé, né? Atacou. E como resultado a política vai-se embora. Então, ou seja, não fomos nós e nem os jovens de 1990. Tanto é que a gente está vendo hoje um alto índice de suicídio. Então é essa turma que está chegando agora, a partir de 2020, que serão os adultos de 2050, daqui a 30 anos, são eles que vão fazer a diferença. Eles já vêm muito mais resolvido em várias áreas, com nível de consciência moral que nenhum de nós tivemos. Ou poucos, muito poucos mesmo. Então, a sua transformação e o planeta terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo. E quando a gente fala aqui em preconceito, o que a gente tem noção de preconceito é uma coisa extremamente curta e invertida. Esse preconceito que ele fala aqui é o preconceito realmente, inclusive, de ser bom. Hoje, ser bom, você vai ser pisoteado. Larga de ser bobo. Se você não entrar nisso, outro vai vir e vai fazer. Você quer salvar o mundo? Que preconceito maior do que isso? As faculdades hoje, a quantidade de preconceito, eu converso com jovens. E tem uma jovem, tia, eu sofro perseguição na faculdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela é hétero. Ela sofre perseguição. Falou para mim chorando. Faculdade de medicina. Então vocês vêm me falar de preconceito? Então por isso que a gente diz que os valores estão muito invertidos. A permissividade está muito grande. E a gente vê isso. Então por isso é que ele diz, se percebe que os tempos são chegados pelos homens, pelo meio. Da mesma forma que a gente vai ver a turma que está chegando. Eu vi um vídeo tão lindinho de 2 garotinhas. A mãe colocou um docinho para um. Sabe aquelas brincadeirinhas que tá tampadinho? Aí destampou. Um tava com 2 docinhos e a outra nenhum. A que tava com nenhum disse, sumiu. A que estava com 2, gente, ela não titubeou. Ela não demorou segundos, ela já pegou e deu para
para a coleguinha dela. Você tem noção? É a turma que está chegando. Então isso é caridade? Não, é senso moral. A minha sobrinha, a Esther, ela completou 1 ano e já vai completar 2 anos agora em janeiro. Ela pega os brinquedos e diz 1, 2, 3, 4, vai contando os brinquedos até 10. E um dos movimentos do processo de evolução é que a infância fica cada vez menor, tempo de infância. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, o mundo do egoísmo, o mundo do orgulho e do fanatismo que se esboroa, ou seja, que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Cada dia leva consigo alguns destroços, né? E esses destroços, gente, é justamente aqueles seres que conseguem manipular, conseguem atuar. E esse está indo embora. Não volta mais não, viu? Desencarnou, não volta mais não. Desencarnou, não volta mais não. Acabou. Tudo dele acabará com a geração que se vai. Olha, tá vendo? Tá vendo como não é coisa da cabeça da tia? Olha, tudo dele, do velho mundo, se acabará com a geração que se vai. Acabou. Vai embora, não volta, é exílio. Então, aquilo que eu digo, a terra, o que disse o nosso Senhor Jesus? Quem é o dono da terra? Os mansos e os pacíficos. Quem herdará a terra? Os mansos e os pacíficos. Então a gente ainda vê guerra no nosso planeta, vê esse povo todinho, esses líderes, porque isso é um fanatismo também, esse povo vai embora. A turma que vai chegar não vai mais cultuar isso. Acabou, gente. Porque se existe guerra, é consequência do terrícola. Essas crianças que estão vivendo a guerra ainda, elas não são fanáticas, não. As criancinhas que estão vendo, que estão sofrendo as consequências de uma guerra, elas não são fanáticas. E a geração nova erguerá um novo edifício, porque o edifício que nós erguemos, esse está desmoronando. Que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, cada vez vai ficando mais forte, mais sólido e erguendo mais ainda esse edifício. De mundo de expiação, a terra está fadada a tornar-se um dia mundo feliz. Porque hoje, aí é aquilo que a gente tem falado muito no nosso evangelho. O nosso querido apóstolo Paulo viveu num mundo de expiação, mas desse mundo externo de expiação, ele soube transformar e adiantar para ele um mundo de regeneração. Então, é uma questão de escolha. Eu posso entrar no mundo de regeneração, eu não preciso esperar. É questão de esforço. A galera, a turma que vem para cá, é uma turma enrolada, que já aprontou muito e que precisa expiar. Expiar é reparar o mal que fez. Pronto, que difere totalmente de uma aprovação. A aprovação é o papai mandando lições para eu me tornar um ser humano melhor. E nessas provações que o papai manda, quando ele começou a mandar essas provações, alguns de nós nos rebelamos, nos revoltamos com a provação e acabamos aprontando bastante, arrumando a expiação. Então, essa característica ainda. A terra está fadada a tornar-se um dia mundo feliz. E habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. Que agora ainda é. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Vai suceder.
Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente espíritos bons a povoem. Então, tia, como é que é isso? Tá, tu sai da tua casa toda feliz, toda tranquila, fazendo a tua oração. Aí diz, vou fazer umas comprinhas lá no centro da cidade. Aí você tá lá no centro, passa um assaltante, te assalta, te bate. Tem como ser feliz? Não? Você tá no trânsito, ouvindo ali o AOS cantando, vem um louco, te tranca, bate teu carro. Tem como ser feliz? A gente só vai conseguir ser feliz, olha, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente espíritos bons povoem. Encarnados e desencarnados, porque a gente pensa assim, porque os desencarnados atuam no mundo físico? Sim. Atuam no mundo moral? Sim. Atuam. Quantas pessoas não matam um outro por influência espiritual? A pessoa tem tendência para isso, ela está armada. Ela está com uma faca, ela está com uma pedra, ela está com uma cadeira, ela pega qualquer coisa para matar. Não é verdade? Então, não tem, gente. Então, para que a gente viva no mundo feliz, é necessário, sim, que aqui só exista, gente, o quê? Espíritos bons a povoem. Encarnados e desencarnados. Que unicamente esses espíritos aspirem ao quê? Ao bem. E o bem, ele só é o bem quando é o bem para todos. Quando é o bem só para um, não é bem, é egoísmo. O verdadeiro bem, ele beneficia a todos, não uma individualidade. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração se opera neste momento entre os que a habitam. Emigrar é sair ou entrar? Sair. Tá vendo? Uma grande emigração. E lembra que a mensagem é de 1866. Já saiu uma leva e agora é o rapo do tacho. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, por não serem mais dignos da terra transformada, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações à terra e confusões. Se volta, apronta, atrapalha, é complicado. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. E olha, nenhum de nós podemos reclamar. Eu não sabia. Ninguém me explicou. Eu não tive oportunidade. Porque, olha, quando a gente vai estudar um pouco a história, nós temos os profetas que foram enviados por Jesus Cristo mais de 1.600 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. Então nós temos aí quase 4.000 anos de moral. Depois dos profetas, ele mandou excelentes filósofos para tudo quanto foi canto. Eu achei muito legal quando eu fui ler Confúcio. Eu digo, gente, isso aqui é evangelho. Quando a gente vai estudar um pouquinho de Sócrates, gente, isso aqui é evangelho, é moral cristã. 500 anos antes de Jesus Cristo. Aí depois o nosso Senhor Jesus Cristo veio, fez, e aí Deus disse, olha, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros. A gente só tem odiado uns aos outros. Apesar de todas as informações que nós temos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí ele aguarda
1.800 anos. Pouco mais de 1.800 anos. Vou mandar agora a terceira revelação. Vou tirar a árvore da Palestina e vou replantar ela na nova pátria, no Brasil. Vou enviar para lá um número de almas enormes, simpatizantes, e que irão fincar essa árvore. Vou mandar grandes missionários para lá, e lá nós vamos tomar uma grande força da terceira revelação, que é o Espiritismo. Veio tudo para cá, tá tudo aqui. Isso garante que vai dar certo? Nós temos o livre-arbítrio. Então, falamos isso no curso de mediunidade, volto a repetir para vocês. Quando eu pego uma obra de Allan Kardec, essa codificação feita por ele, eu não vejo apenas Kardec. Eu vejo acima de tudo isso Jesus Cristo. Porque ele é o Espírito de verdade. É ele que selecionou tudo. Foi ele que mandou. Então, como eu posso abrir mão disso? É um desrespeito não estudar a codificação. É um desrespeito eu pegar essas obras e dizer que isso aqui está ultrapassado. É um desrespeito com Jesus Cristo. Essa é a terceira revelação, que veio lembrar tudo que o nosso Senhor Jesus falou e veio nos ensinar outros que na época ele só pôde falar deixando um véu sobre. Porque o povo não teria condições de entender tudo, senão eles iam ficar cegos. Porque a luz demais acaba cegando. Então, cada coisa no seu tempo. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, por não serem mais dignos da terra transformada, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões, constituindo, por conseguinte, obstáculo ao progresso. Irão para onde? Irão espiar. Continua espiando. É por isso que o nosso Senhor fala do sofrimento eterno. Nós, espíritos, que optamos pelo mal, nós permanecemos no sofrimento eterno, porque espiar dói. Enquanto eu não mudo, eu fico no sofrimento eterno. Gente, quase 4.000 anos espiando. Isso não é uma eternidade? Eu sempre pego as obras de Emmanuel há 2.000 anos. Todos aqueles personagens há 2.000 anos, todas aquelas atitudes a gente vê hoje. Todas. Não mudou, ou seja, 2.000 anos a mesma coisa. Nós temos um monte de Pilatos, um monte de Fúvia, um monte de Araxes. Não mudou. Um monte de Plínio. Que tem de Plínio por aí, meu Deus do céu. Aurélia. Herodes. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores. Quer continuar, filho? Continua. Quer continuar no sofrimento eterno? Continue. Sabe aquele movimento? Eu não consegui, não vou deixar ninguém conseguir, por pura inveja. Revolta e inveja. Então, o que esse grupo quer? Eu estou atrasado e eu vou levar um monte comigo. Tem pessoas que se alegram de ver a desgraça alheia. Então, eu estou na desgraça e vou levar um monte comigo. É isso que eles estão fazendo hoje. E de uma forma ostensiva. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm contato com jovem, mas eu tenho. E eles têm a liberdade de sentar com a tia e contar o que se passa no meio deles. Eu já fui jovem. Eu já saí, eu fui para a festa. Mas eu fico escandalizada com o que eles me contam. A gente não tem noção. Eu fico escandalizada. Eu tenho um sobrinho que é um sobrinho velho, que é o Vinícius. Você conversou, né? Ele senta e me conta
E eu fico escandalizada cada vez que ele me conta. A nossa Narumi, que também é uma jovem, ela senta e conta, eu fico escandalizada. Ela diz, tia, eu não consigo mais participar do grupo de jovens. Não tem tia mais. E ela diz, tia, é muito difícil resistir. Mas por quê? É o grupo de eu vou para o inferno, mas eu vou levar um monte comigo. E quanto mais eu puder atrapalhar, eu vou continuar atrapalhando. Então, nós estamos aqui, mas a gente não se toca. A gente está invigilante para tudo que está acontecendo. Todos nós. Nós espíritas. Que é a religião na Terra que mais tem informação. Gente, qual é a religião que tem essa informação aqui? Essa aqui. Eu tenho essa informação. O que isso muda na minha vida? Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais eles levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Então, ou seja, esse espírito que está saindo hoje da Terra e que vai ser exilado, que vai ser direcionado a um planeta inferior, tudo que esse espírito aprendeu, ele não vai perder, então ele não regride. Ele vai para um planeta inferior levando tudo o que ele aprendeu. Então, o que ele tem de bom? As informações intelectuais. E ele vai ajudar o planeta a evoluir. Por quê? Porque lá não tem chuveiro. Lá não tem eletricidade. Lá não tem... Não tem. Então, mais celular, computador, vixe, ele vai... Gente, é tão interessante. Quando a gente viaja para alguns países da Europa, você vai ver o sistema de aquedutos lá da época de Jesus Cristo. Você vê que é um grupo que vinha com ideias, mas você vai procurar a Idade Média, parece que aquele povo regrediu. Não é verdade? Então a gente percebe os grupos diferentes. Os grupos diferentes. Então eles vão ajudar. Agora, como é que tu vai ajudar? Tu vai começar do zero. Porque lá não tem nem eletricidade. Então você vai ainda começar, você intui, vai intuindo, tem uma intuição. E nisso ajuda o processo de evolução intelectual daquele grupo. Agora, a nível moral, você pode ser até pior do que eles. Como assim, tia? Porque eles são espíritos que estão começando, não carregam paixões más. Mas você que está indo, carrega. Então você pode ainda, mais uma vez, no processo de maldade, querer manipular aqueles seres mais simples. Como nós vivemos aqui os portugueses, quando chegaram aqui para manipular os nossos irmãos índios. Serão substituídos na terra, aqui, gente, olha... serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão que reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então nós tivemos, na época que essa obra foi psicografada, nós tínhamos asilo para idosos, tínhamos orfanato para crianças, não tinha. Então muitas coisas já foram criadas. Então isso, gente, é a base da base. O que vai chegar vai transformar isso de forma humana. Porque nós temos asilo? Tem. Mas deveria existir? Então foi algo necessário porque muitos idosos abandonados. Mas essa turma que vai chegar não vai mais existir porque não vai ser mais necessário. Eles vão saber honrar pai e mãe. Orfanato vai existir? Não. Porque nós não teremos mais crianças abandonadas. Então, por aí se vai. Por aí se vai. Então, vai se humanizando, e vai chegar um momento que não vai mais ser necessário, porque nós não teremos mais esse tipo de atitude. Serão, então, substituídos na terra por espíritos melhores que farão que reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Oh, glória! Olha só, que bênção. Então, gente,
O papai não tem mais como esperar. O tempo são chegados. Vai acontecer, está acontecendo. Então, é impressionante se você observar que cada geração se parecem. E elas trazem quase que a mesma encrenca. Vocês já prestaram atenção nisso? Como as gerações se parecem? Parece que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo erra do mesmo jeito, todo mundo faz as mesmas escolhas. São ciclos, são gerações. É notório, é só você olhar para o que acontece hoje e para o que aconteceu no passado. A geração do meu pai é uma, a nossa geração é outra e a geração dos nossos filhos é outra. Então, a geração do meu pai era uma geração contida, era uma geração não pode, era uma geração respeite. A minha geração já começou a liberar um pouco. Então, nós temos ali aquela explosão dos anos 60. Sexo, droga e rock and roll. Geração hippie. Ali a coisa começou a desandar. E essa geração hippie também criou uma nova geração. A geração do tudo pode, permissiva. E essa geração agora não quer compromisso nem com a gravidez, nem com o casamento, nem com a profissão. Se der, vai ser sustentado pelos pais com seus 30, 40 anos. Entendeste? Então você vê que nós chegamos no fundo do poço. Já está no fundo do poço. Se essa geração aqui, que está aqui, se for esperar ela educar alguém, está frito. Então essa geração que está chegando é que vai educar esse povo. Porque essa geração já vem educada. E essa geração que vem educada, aí sim, ela vai ter estrutura para receber os mais educados que elas que vão chegar. Então eu particularmente eu fico muito feliz mesmo, não por mim, que eu não sei para onde vou, apesar de me esforçar, mas é de saber que a terra é dos mansos e pacíficos. Isso me alegra muito. Então quando eu vejo aí essa aurora, né, de 2050, eu digo, Senhor, que bom. Que bom que nós não teremos mais mulheres apanhando dentro de casa, crianças sofrendo abusos sexuais, pessoas catando lixo para comer. Isso vai acabar. Essa obra é de 1866, mas quando a gente for mais um pouquinho para frente, ele vai falar: e como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas. Eu estou lendo o texto. Até entre as crianças. Meus irmãos, na minha época, eu nunca ouvi. Vocês ouviram uma criança cometer um suicídio? Vocês ouviram isso? Hoje em dia a gente ouve de forma comum. As crianças se cortam. Automutilação. Eu nunca vi isso, gente. A gente tinha pavor de um corte por causa do mertiolate. Hoje em dia as crianças se cortam sem chorar. Tá aqui, olha. Os suicídios se multiplicação em proporções nunca vistas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Gente, nós temos um alto número de pessoas com depressão. Foram riscadas, não conseguem trabalhar. Será que isso não nos chama a atenção? Então, eu fui lá na frente só para a gente ver o teor da mensagem, a seriedade da mensagem e a
confirmação da mensagem, porque a mensagem é de 1866 e eu estou no ano de 2023, confirmando agora o que nós estamos vivendo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O estado sonambúlico é um fenômeno anímico, que é um fenômeno da própria alma. O estado sonambúlico, o médio, ele passa a viver a vida de espírito, muito mais do que de um humano encarnado. Ela passa a ouvir, a enxergar, a ter um contato com o mundo espiritual, mas é ela espírito, entender? Quando nós estamos no corpo físico, nós estamos prisioneira do corpo. Então eu só vejo, enxergo, falo com aquilo que eu identifico de ordem material. Eu não tenho contato com o mundo espiritual. No estado do sonambúlico, ele passa a ter uma visão espiritual. Ele é como se o corpo, nessa hora, não servisse de prisão para ele. As pessoas, de forma inadvertida, estão achando que os tempos são chegados agora a partir do ano de 2000. Não, os tempos são chegados desde o advento da doutrina espírita. Ali começou esse período de transição. Não é esses movimentos geológicos que vai dizer, é a chegada do tempo, um tsunami no lugar tal, um terremoto no lugar tal. Não, não é isso. Pensa você pegar o Apocalipse e fazer uma interpretação espiritual de tudo aquilo. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. Nada no Antigo, no Novo Testamento está errado. Tudo está certo. O que está errado é a nossa interpretação. Tem muita gente abusando, então revela aí, olha, Jesus vai voltar, vai vir uns espíritos não sei da onde, na cidade tal, vamos todos mudar para lá. Gente, quantas coisas absurdas já não foi falado, né? Os crédulos demais que não usam raciocínio vão para esses lugares, largam tudo e não acontece nada. Tem aqueles suicídios coletivos, né? Quantas coisas absurdas. E aí, quanto nos falta a lógica e o bom senso, né? A gente precisa de bom senso, a gente precisa da razão, a gente precisa da lógica. Poxa vida, uma pessoa vai chegar para ti e vai dizer que se você tomar um banho de sal grosso vai te limpar das vibrações negativas. Quando que a gente vai começar a racionalizar e a entender que o que me torna uma pessoa, vou usar o termo entre aspas, limpa, é a minha condição moral, é o esforço que eu faço para me tornar um ser humano melhor. Então, quantos absurdos nós ouvimos e damos crédito a isso? Terra é dos mansos e pacíficos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão nos inspirando e nos conduzindo. E a nós, Senhor, espíritas que somos, que possamos acordar enquanto temos tempo para a realidade e para o perigo do momento em que estamos vivendo. Dá-nos força, Senhor, coragem e muito bom senso para não cairmos nas armadilhas
de louros. Que assim seja.